Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática do curso de Geometria Analítica aqui do canal Aprovado Ser. Hoje nós vamos estudar a equação paramétrica da reta. Quando se trata de equação da reta ou função de qualquer tipo, nós estamos acostumados a que a função ela receba um valor e retorne um outro valor. Esse exemplo aqui, essa reta aqui, é o gráfico da função y igual a x menos 1. Então, se eu disser que x é igual a 1, o y ele é igual a 0. Está bem aqui. Se eu disser que o x é igual a 2, o y desse x igual a 2 é 1, porque basta eu substituir o x aqui, eu posso olhar pelo gráfico, ou substituir o x aqui pelo valor. Se eu disser que x é igual a 5, 5 menos 1 é 4. Então, aqui temos o x igual a 5, o y é 4. Então, essa função ela recebe um valor x e retorna para você um valor y. A maioria das funções que a gente está acostumado a trabalhar é assim. A equação paramétrica ela é diferente. Ela vai receber um valor e vai te retornar dois valores. Aqui, por exemplo, nessa equação aqui, nessa função y igual a x menos 1, eu posso transformar essa equação y igual a x mais 1 em uma equação paramétrica que depende de um outro parâmetro. Por isso esse nome, paramétrica, depende de um parâmetro t. Ela não vai depender nem de y nem de x, ela depende de um parâmetro chamado t. A partir do momento que eu dou um valor para t, eu dou um valor de entrada para a função, ela vai me retornar dois valores, ela vai me retornar x e y, de modo que se eu dou um determinado valor para t, coloco na entrada dessa função um determinado valor para t, ela vai me retornar x igual a 1 e y igual a 0, dependendo do t. Vamos supor que eu coloque um t que me retorne x igual a 4. Ela vai me retornar um x igual a 4 e vai me retornar também um y igual a 3. Mas por que isso é importante? Qual a importância disso? Se eu já sei que quando x é 3, o y é 4, para que eu vou colocar mais um parâmetro na jogada, mais um complicador na jogada? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que isso daqui é um chão. Essa reta aqui, o eixo x seja o chão, o eixo y seja a altura. E esse plano cartesiano está me marcando as coordenadas desse cenário. Aqui no chão, eu tenho um canhão. Vou tentar desenhar um canhão aqui. Tem um canhão apontado assim para cima. Aqui a roda do canhão. Aí eu vou e atiro uma bala com esse canhão. Eu dou um tiro. Aqui o pavio do canhão, ó. O canhão dá um tiro. Quando esse canhão atira, ele está com essa inclinação, o projétil, a bala, vai sair do canhão e vai fazer esse caminho aqui. Então a bala do canhão sai do canhão e faz esse caminho. Essa é a trajetória da bala do canhão. Eu posso fazer uma função que descreve essa trajetória. De modo que, por exemplo, aqui no eixo x, eu tenho a distância até o canhão em metros. E no eixo y é a altura que o projétil está, que a bala está, em metros também. Então eu sei que quando a bala tiver se distanciado, contando pelo chão, quando a bala estiver nessa posição 2 aqui do chão, ela vai estar a uma altura de 4 metros. Quando a bala estiver aqui, na posição no metro 5, ela vai estar a uma altura de 3 metros. Então eu sei, em função de quantos metros a bala se distanciou do canhão pelo chão, eu sei a altura da bala. Mas só isso pode não ser tão relevante assim. Eu posso estar querendo uma informação a mais, eu posso estar querendo saber o tempo. Depois que a bala saiu do canhão, daqui a meio segundo, aonde que a bala vai estar? Então eu faço uma equação paramétrica dessa função aqui da trajetória da bala do canhão, de modo que eu vou dar de entrada para essa equação paramétrica o t de tempo, eu coloco lá 1 segundo. E o resultado dessa função, ela já vai me dar a posição x e a posição y da bala do canhão. Da onde que está o projétil do canhão, a bola lá do canhão. Então ela pode me retornar, dependendo do t que eu dei de entrada, ela pode me retornar que em 1 segundo, por exemplo, a bola do canhão vai estar no x igual a 2 e no y igual a 4. A bola vai estar aqui. Ó. Então, depois do disparo, eu dou para a função de entrada quanto tempo se passou e a função me retorna as coordenadas x e y do projétil. Mas assim, eu usei isso mais para servir como um exemplo, porque essa trajetória da bala do canhão não é uma reta, não é uma função de primeiro grau. E a gente vai trabalhar aqui com função de primeiro grau. Então vamos ver aqui
como que a gente parametriza uma função de primeiro grau. A equação de uma reta, depois de parametrizada, ela vai ficar com esse formato aqui. Eu vou escrever x em função de t e y em função de t. De modo que aqui, desse lado aqui da equação, isso seja uma função de primeiro grau. Ou seja, esse t não pode estar elevado ao quadrado, ao cubo, nem nada disso. Tem que ser o t puro. Repara que isso aqui já é o formato mesmo de uma função de primeiro grau que a gente está acostumado. A gente está acostumado o quê? Que a função de primeiro grau é ax mais b, ou então mx mais b mais n, que é o que a forma que a gente está vendo aqui nesse curso da equação da reta, mx mais n, ax mais b, a t mais b. Esse t aqui está fazendo o papel desse x aqui. Então agora eu vou dar para vocês um exemplo de como parametrizar uma função de primeiro grau. Aqui, essa função aqui, y igual a x menos 1. Primeiro passo para parametrizar, a gente vai atribuir para x alguma coisa em função de t no modelo de uma equação de primeiro grau. Por exemplo, eu posso dizer que x é igual a t mais 1. Poderia dizer que x é igual a t mais 2, x é igual a 2t mais 5, x é igual a meio t mais 1/4. Ou seja, tem infinitas possibilidades que eu posso botar para x. Então, para a equação de uma reta, existem infinitas equações paramétricas para essa mesma reta. Então, a gente escolhe um valor para x. E a partir do momento que a gente escolheu um valor para x, a gente vai substituir esse valor no x da função original, da equação original. Vai ficar assim, nesse caso, y é igual a t mais 1, que entrou aqui no lugar desse x, o t mais 1, menos 1. Resolvendo essa conta, a gente tem que y mais 1 com menos 1, 0. Y é igual a t. Então, a equação paramétrica dessa reta aqui, do jeito que eu fiz, ela fica assim. Olha. X é igual a t mais 1 e y é igual a t. Se eu substituir esse t por um número qualquer, atribuir um valor aqui para t, e jogar nessas equações, eu vou achar um ponto de coordenada x e y que pertence a essa reta aqui, a partir do parâmetro t. Para que fazer isso? Como é que nós poderíamos fazer um exemplo parecido com aquele do canhão? Um exemplo que funciona, com o tempo mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse gráfico aqui, imagina que seja um terreno, tipo um campo de futebol. Essa linha azul é uma pista que está cruzando esse terreno. E você está vendo esse terreno de cima, como se você estivesse num helicóptero. E nessa pista tem uma pessoa andando aqui nessa pista. Você sabe que essa pessoa está com a velocidade uniforme. A velocidade dela não varia. A velocidade é um movimento retilíneo uniforme, já que ela está andando numa linha reta com a velocidade fixa. Sendo que, da forma como o cenário está no momento, você pode saber qual é a coordenada y da pessoa sabendo a coordenada x. Você sabe que quando essa pessoa estiver aqui na coordenada x igual a 6, você sabe que ela vai estar na coordenada y igual a 5, aqui em cima, nesse ponto aqui. Mas você não quer saber só isso. Isso você já sabe, porque você tem a pista ali que passa. Você quer saber aonde que a pessoa está, aonde que a pessoa vai estar daqui a uma determinada quantidade de tempo. Onde que essa pessoa vai estar daqui a 1 hora, daqui a meia hora, daqui a 20 minutos. Então você resolve fazer o seguinte. Você pega um cronômetro e começa a cronometrar essa pessoa andando. Quando a pessoa está aqui no ponto x igual a 1, você começou a cronometrar. A pessoa está aqui no ponto x igual a 1, você começou a cronometrar os passos dessa pessoa. Ela está no x igual a 1, y igual a 0. Aí você está cronometrando. Quando a pessoa chegou nesse ponto aqui, da reta, você parou de cronometrar. Nesse ponto é a coordenada x2 e y1. Você parou de cronometrar e você viu que se passaram daqui até aqui 3 segundos. A partir desses dados, você pode elaborar uma equação paramétrica para essa reta, em que você vai determinar o tempo e daqui a 1 hora, daqui a 20 segundos, aonde que a pessoa vai estar? Através da equação paramétrica que você elaborou. Como que a gente elabora essa equação paramétrica? Vamos aqui embaixo, vamos elaborar aqui pela coordenada x. Eu sei que o modelo de uma equação paramétrica é assim, x igual a
AT mais B. Então eu tenho que descobrir quem é o A e o B, dadas essas informações que eu tenho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e vou jogar para o lado de cá, para ficar mais parecido com um sistema, porque isso vai se transformar em um sistema de equações. Então eu sei que no tempo igual a zero, x é igual a 1. Essa coordenada aqui, x igual a 1, tempo igual a zero. Então eu vou fazer aqui A vezes zero, estou substituindo t por zero, mais B é igual a 1, porque no tempo zero x é igual a 1. E eu vou fazer agora para o tempo 3 segundos. Vai ser A vezes 3 mais B. No tempo igual a 3 segundos, o x era quanto? 2, aqui no gráfico. X igual a 2, no tempo igual a 3 segundos. Então aqui eu montei um sistema de equações, com duas equações e duas incógnitas. Vamos desenvolver aqui melhor esse sistema. Vai ficar assim. 0A mais B igual a 1, 3A mais B igual a 2. Esse sistema nem vai dar muito trabalho para fazer, não, porque 0A é 0. Então, eu já descobri aqui que B é igual a 1. Já descobri o valor da coordenada B. B é 1. Para descobrir quem é A, basta eu substituir esse B na equação aqui de baixo. Então, vai ficar 3A mais 1 igual a 2. Simplesmente substituir o B aqui por 1. Então, esse 1 passa para lá trocando sinal, vai ficar 3A menos 1 com mais 2 vai dar 1. Então, daqui, a gente tem que A é igual a 1/3. Então, o que eu vou fazer? Já sei que B é 1 e A é 1/3. Então, basta agora eu substituir esses valores aqui, ó, no x. AT mais B. Vai ficar como? X é igual a é 1/3 de T, 1/3 T, mais B. B é 1. Agora que eu descobri quem é x, eu vou aplicar o x na função original para descobrir quem é o y. Vai ficar como? Y é igual a... Aonde está o x, vai ficar 1/3 de t mais 1. Isso aqui é o valor equivalente ao x. Mais o 1 aqui da função original. Então, no final das contas, a gente tem que y é igual a t sobre 3. Opa, aqui é um menos 1. A função original aqui é um menos 1. Mais 1 com menos 1 vai dar 0. Então, y é t sobre 3. Então, a gente tem aqui o x, temos aqui o x e temos aqui o y. Então, no final das contas, a equação paramétrica nesse cenário aqui vai ser essa. Olha. X é igual a t sobre 3 mais 1. Y é igual a t sobre 3. Tendo esses dados aqui, a gente dá um valor para t igual a 10 segundos. A gente vai descobrir as coordenadas x e y. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Eu estou muito empolgado com a criação desse canal, mas esse canal está começando agora, ainda não está monetizado pelo YouTube. Estou lutando aí para bater as metas de monetização. A forma que você tem de me ajudar é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. E se você quiser fazer mais do que isso, me ajudar mais ainda, compartilhe esse canal com o pessoal da sua escola, da faculdade, do curso preparatório, com qualquer pessoa que você sabe que esse conteúdo vai ser importante para ela. Eu conto com a sua colaboração. Valeu, gente!